Segmento da parábola de ontem, só que hoje, comentando, partilhando com vocês, a parábola do joio e do trigo. Escute, assim diz a palavra. Mateus capítulo 13, verso 24. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono. Eles disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que vocês, arrancando o joio, acabam arrancando também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: Arranquem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. Convido os irmãos agora para irem lá no versículo 36, que nesta parábola também o Senhor Jesus vai dar para os discípulos e a multidão, e nós também aprendemos a resposta, a clareza, o discernimento, o entendimento da parábola do joio e do trigo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar, e os que praticam mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, é aqui também que eu faço a mesma apresentação de chamada, conforme o Espírito Santo tem suscitado no meu coração, para que todos nós possamos nos mostrarmos atentos dentro daquilo que Deus está falando ao nosso coração. E dando uma ênfase para vocês entenderem, irmãos, que aliás eu já tratei disso com vocês, e eu penso que vocês vão se lembrarem. Irmãos, escute, todas as vezes e momentos e lugares que a palavra de Deus estiver sendo pregada, qual seja a quantidade de pessoas que estejam ouvindo a palavra, essa palavra, ela é exclusivamente para cada pessoa. Porque a respeito daquilo que Deus tem para conosco, é de caráter particular. O propósito de cada pessoa com Deus tem que ser dentro do propósito de entrega, de compromisso, de fidelidade de uma pessoa para com Deus. A relação sua, ela é particular. Quando você quiser algo da parte de Deus, é você quem tem que fazer valer a sua fé naquilo que diz respeito à sua necessidade e à sua intimidade para com Deus. Quando você tiver que entrar dentro do teu quarto, fechar a tua porta, orar ao Pai em segredo, para que Pai, o Senhor Deus Pai que vê você no oculto, recompense você, é tu que tem que ir lá na presença de Deus, ir lá abrir sua boca, falar das tuas necessidades, dos teus problemas, das tuas carências, o que quer que você vá falar com Deus, mas é você quem tem que ir. Se você diga a uma pessoa: fulano, irmão, ore por mim, a pessoa vai interceder por você, diante da necessidade da situação que você está. Mas quem tem que se apresentar diante de Deus é você. É você que vai ter que um dia se apresentar diante de Deus lá, no dia do julgamento. Por mais que tenha uma série de outras pessoas juntas, mas o tete a tete lá, o tratado que vai acontecer lá, de justificação para com cada pessoa em relação ao bem que procurou promover, mas como também a condenação quanto ao mal que se propôs a fazer, é cada pessoa que vai receber da parte do Senhor. É cada pessoa que vai ser justificada ou condenada. Nós precisamos entender isso nesta manhã. E se você conseguir entender, conforme aliás eu já tenho entendido, vocês podem ter certeza que a espiritualidade, a fé de vocês vai se tornar muito mais firme, muito mais convicta. Quando a gente passa a ter essa clareza de discernimento, de entendimento, que quem tem que promover as coisas na nossa vida somos nós, somos cada um de nós. E aliás, diz passagem, essa questão de promover as realidades da nossa vida, isso aí é para todas as áreas. Porque essa busca de promoção na nossa vida é que vai caracterizar a maturidade de cada pessoa.
Irmãos, a vida do ser humano é um processo constante de realidade gradativa. O que significa isso? O ser humano está dentro de um processo de aprendizado, de crescimento constante. E de acordo com o que nós vamos vivendo na nossa vida, nós temos que ver no quanto nós estamos progredindo ou não. No quanto nós estamos conseguindo promover as coisas na nossa vida ou não. Então, dentro do sentido espiritual, é o mesmo. Você e eu, nós precisamos fazermos uma autoanálise constantemente para sabermos no quanto nós estamos progredindo ou não. E como o nosso ponto de análise é espiritual, sobretudo, você e eu, nós precisamos ver no quanto nós estamos progredindo na graça, na presença do Senhor, na intimidade, na fé, na espiritualidade com Deus. Por isso que eu estou dizendo para vocês que a cada leitura bíblica que nós participamos, que nós ouvimos, é uma chamada que Deus está fazendo para nós. Então essa palavra que nós estamos repetindo não pode passar despercebida. Ela tem que surtir algum efeito, ela tem que mexer de alguma maneira em nossos corações. Essa palavra ela tem que causar alguma coisa na nossa vida. É isso que eu estou sentindo a paz do Espírito Santo de falar com vocês, irmãos. Porque dentro do que o texto bíblico está nos dizendo, que Jesus está contando uma outra parábola, que um homem plantou uma colheita, fez um plantio de trigal, veio o inimigo à noite e lançou joio. Quando o trigo começou a crescer, automaticamente apareceu também o quê? O joio. Os empregados disseram: quer que a gente arranque o joio? Olha o que foi dito: não arranque o joio. Porque pode acontecer de vocês, querendo arrancar o joio, vocês acabem arrancando algum trigo. Irmãos, agora eu já chamo a atenção de vocês para perceberem. Por que vocês acham que o patrão falou isso para os funcionários? Não arranque o joio, mas o joio não é erva daninha? Não ia prejudicar o crescimento do trigo? Ia. Mas por que então o patrão não deu ordem para os empregados arrancarem o joio? Porque os dois, tanto o trigo como o joio, dentro da fase inicial, antes que se chegue na fase adulta, na fase madura, os dois são semelhantes. É difícil de fazer a diferenciação do que é um e do que é outro enquanto estão na fase de crescimento. E somente dentro de um determinado tempo, e que, conforme o texto bíblico está nos dizendo, quando for chegado o tempo da colheita, somente lá no tempo da colheita, vai ser possível que os empregados saibam diferenciar o que é joio e o que é trigo. Porque quando for chegado o tempo da colheita, o trigo vai amadurecer. E ele vai se tornar diferente do joio. O joio, no entanto, vai começar verde e vai terminar verde. Ele não amadurece. Mas, no entanto, essa capacidade de percepção só vai poder ser feita, analisada, quando for chegada a colheita. Aí o trigo vai se diferenciar do joio. Não vai ter nenhuma sombra de dúvida. A bem da verdade, não é exatamente no período da colheita que vai ser possível perceber essa diferenciação, não. Ao longo das fases que forem acontecendo, da proximidade da colheita, a partir do momento que as fases de crescimento vai acontecendo, já vai ser possível perceber-se o que é joio e o que é trigo. Porque ao longo do processo de amadurecimento do trigo, já vai sendo dado a possibilidade de perceber que aquilo ali é trigo. Por quê? Por causa da maneira como ele está amadurecendo. Por causa do tipo de fruto que está brotando nele. Mas aí, conforme o próprio Senhor Jesus diz, que quando for chegado exatamente o período da colheita, aí ficará claro. Aí não haverá nenhuma evidência para que os funcionários vejam e percebam: ah lá, o joio está diferente do trigo. Mas está mesmo. Por quê? Porque ele continua, apesar de todo o período do qual ele deveria crescer, desde o momento quando ele brota, ele está verde. E quando ele cresce, ele continua verde. Totalmente diferente da árvore do trigo. Totalmente diferente. Por isso que o Senhor Jesus está explicando que deixa os dois crescerem juntos. Deixa os dois crescerem juntos. A diferenciação vai aparecer quando for chegado o tempo da colheita. Irmãos, agora, dentro da explicação que o Senhor Jesus está dando, sabe qual que é o entendimento que eu já dou para vocês entenderem? E, aliás, abro um parênteses antes de aplicar esse detalhe do entendimento. Nós já estamos chegando próximo do tempo da colheita. O tempo da colheita vai se dar quando o Senhor Jesus mandar os teus anjos vir recolher o joio, enrolar em feixes e lançar na fornalha de fogo. Enquanto que o trigo vai ser recolhido no celeiro de Deus. Aí, os irmãos já devem estar entendendo a mensagem. Porque dentro do que o Senhor Jesus está explicando na parábola, que ele é aquele que veio
promover a semente. Quem semeia a boa semente é o filho do homem. Jesus está falando dele. Ele é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. E a colheita é o fim dos tempos. E os ceifadores são os anjos. Agora, segure essa revelação que eu vou dizer para você. Nós já estamos tocando o fim dos tempos. Já estamos vivendo o período da colheita. O que eu tenho dito para vocês todos os dias? Que o cumprimento profético apocalíptico está acontecendo. Nós já estamos tocando o fim dos tempos. O Senhor Jesus já está próximo de voltar para vir buscar a sua igreja. Então, subentende que de acordo com o cumprimento profético, nós já estamos próximos da colheita. E quando eu digo para vocês que nós já estamos próximos da colheita, sabe o que eu estou querendo dizer? Que já é possível de se perceber, de acordo com o tempo que está passando, já é possível de se perceber a diferenciação do que é joio e do que é trigo. Porque se a diferença exata vai se dar no dia da colheita, quando for chegar tendo colheita, mas só que até chegar a colheita, já vai estar acontecendo o processo de amadurecimento, o processo de crescimento, o processo de diferenciação. Então isso significa que se nós já estamos dentro do cumprimento profético do fim dos tempos, do Apocalipse, do período da colheita em que Jesus vai vir, então já é possível de se perceber o que é joio e o que é trigo. O que é joio e o que é trigo? Quem é joio e quem é trigo? Agora perceba o que Jesus disse. O trigo é aqueles que pertencem ao reino. E os joios são os que pertencem ao diabo. Irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Trigo é o que pertence a Deus, ao reino. Joio é o que pertence ao diabo, dentro da análise da explicação. Aí, talvez você vai me dizer, irmão Paulo, é preciso que se tenha um bom discernimento nisso aí, porque se for ver pela questão humana, todo mundo é sujeito a erros e a pecados e uma série de situações. É verdade. É verdade. Mas só que existe um detalhe na vida do ser humano que vai dar o diferencial em qualquer lugar aonde ele estiver. Aliás, a bem da verdade, existe uma série de pontos que podem nos dar uma clara evidência de diferencialidade sobre quem é joio e quem é trigo. Há uma série de evidências que pode dar. Por isso que a palavra está dizendo que o dono não deixou os empregados recolherem o trigo, porque senão podia arrancar o joio, porque senão podia arrancar algum trigo, porque os dois, dentro de uma determinada fase, são parecidos. São parecidos. Então, é o que eu chamo a atenção de vocês para perceberem. Mas hoje já é possível de se saber quem é joio e quem é trigo. Quem pertence ao maligno e quem está demonstrando pertence a Deus. Sabe qual? Sobre quem é que está reconhecendo a autoridade do senhorio de Cristo em sua vida. Quem é que está demonstrando arrependimento de pecado. Conserto de vida. Confissão de dependência de Deus. Propósito de melhoria de vida. Desejo de ser uma pessoa melhor a cada dia. Humildade, sinceridade de coração. Esforço. Arrependimento. Esse é o diferencial. Um dos maiores diferenciais sobre quem é joio e quem é trigo. E se você me perguntar o porquê que eu estou dizendo isso, é muito simples. Quem é de Deus não tem vergonha de falar dele, não tem vergonha de proclamar sua palavra. Não se envergonha dele. Por isso que Jesus disse, todo aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Portanto, todo aquele que me testemunhar diante dos homens, também eu testemunharei diante do meu Pai que está no céu. E aí que eu digo para os irmãos e para as irmãs, só tem coragem de testemunhar a glória e o poder do Senhor Jesus quem o reconhece e o aceita dentro do teu coração. Porque quem é joio não reconhece. Quem é joio não reconhece. Quem é joio não quer vir para a luz, quer continuar nas trevas. Tá? Essa aqui é a verdade. João 3,19. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Quem é das trevas não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem é da luz vem para a luz para que se confirme que suas obras são feitas em Deus. Irmãos, é a confissão, é a declaração, é a apresentação como instrumento, como declaração de fé no Senhor, que é o diferencial sobre quem é joio e quem é trigo. Essa que é a verdade. Quem é que está testemunhando? Quem é que está pagando um preço? Quem é que não está tendo vergonha de declarar a sua necessidade de Deus? Só quem é de Deus que vai dar essa declaração. Só quem quer ser ovelha de Deus. Só quem é trigo de Deus vai estar dando os frutos.
de fato, confirmando a sua pertença a Deus. Porque aí que entra o detalhe também. Porque quem pertence ao maligno, que é o joio, que é o diabo, que não se rende a Deus, que não se entrega a Deus, também já vai ter dado declaração disso. Porque, irmãos, esse momento que nós estamos vivendo, já termina essa partilha, é o momento X da questão. Agora é a hora de se saber quem é e quem não é. E essa declaração de fé de cada pessoa é que vai ser o diferencial. Porque a separação já está acontecendo no mundo. Aquele que é trigo já está amadurecendo, já está dando os frutos para diferenciar do joio. Porque quem for joio não vai estar dando fruto. Vai estar se mantendo verde, firme, resoluto, impetuoso. Vai estar se mantendo, não se rende, não se humilha, não se abaixa. Arrogante, prepotente, essa é a característica do joio. Não tem humildade no coração, vai sempre se mostrar soberbo, prepotente. Característica de joio. E o trigo? Quais são as características do trigo? Humildade, sinceridade, arrependimento. Está aí. Desejoso da presença, da graça de Deus. Está aí. Então, irmãos, olha, termina nossa partilha, mas eu penso que o Senhor Jesus deixou claro aqui. Versículo 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles recolherão todos que levam os outros a pecar e praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. E aí? As características do joio. É os anjos do Senhor que vai vir fazer essa separação. Então fica claro para nós entendermos o que é que nós estamos querendo ser. Trigo de Deus ou joio do maligno. Por isso que eu disse que o propósito de sermos depende de cada um de nós. Da declaração que estamos fazendo. Do que estamos nos propondo. Para nos consertarmos, para nos arrependermos, para mostrar para Deus qual é a intenção do nosso coração. Porque os anjos vão vir, que são os ceifadores. Vai haver separação, quer nós queiramos ou não. Só que eles já sabem quem é joio e quem é trigo. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. É uma chamada que nós estamos recebendo essa manhã, irmãos, da parte do Senhor, para sabermos o quanto estamos querendo ou não sermos esse instrumento, esse canal, esse trigo de Deus no mundo. Essa que é a chamada que o Senhor está fazendo para mim e para você. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor, irmãos amados queridos. Será sempre um prazer estar aqui com vocês todas as manhãs. Deus abençoe vocês. Bom dia.